Carnaval passou e com ele chegou o nosso vídeo atualizado de tabela FIPE, agora falando dos preços dos carros em março de 2025. Vamos ver quais veículos subiram nos últimos 30 dias, quais caíram de preço. Vamos comparar também com o seu valor em março de 2023, ou seja, há 2 anos atrás, e também vamos comparar com o preço desses mesmos carros lá no final de 2020, mais precisamente em dezembro de 2020, para entendermos melhor quais veículos ainda estão inflacionados, por causa desse cenário atípico que tivemos nos últimos anos, quais já chegaram naqueles patamares de preços lá de 2020 e entender para onde o mercado está indo, como que serão os preços nos próximos meses. Então, se já gostou do tema, não esqueça de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E começando aqui com os veículos da Chevrolet, temos o exemplo aqui de um dos mais procurados do mercado, o Onix LTZ 1.4 Flex Manual 2013. Como você pode observar no gráfico aí, esse carro custava R$ 34.437 lá em dezembro de 2020. Pouco mais de 2 anos depois, já estava passando dos R$ 45 mil. E agora está em 43.703, longe dos preços de 2020 e com uma queda de valor nos últimos 2 anos, eu diria até um pouco sutil, menos de R$ 2.000 em 2 anos. E só no último mês esse carro subiu 1,5%, infelizmente. Passando aqui para o próximo, um carro também bem procurado, um pouco mais antigo, Chevrolet Astra Sedan Advantage 2.0 Flex Manual 2011. Esse carro custava R$ 25.078. E como você pode observar no gráfico, ele foi tendo altas constantes no seu valor e hoje está passando dos R$ 34 mil. Está um carro bem inflacionado, em torno de R$ 9 mil mais caro do que em dezembro de 2020. Apesar de ter tido uma queda de 0,5% de fevereiro para março de 2025, mas ainda assim, carros nessa faixa de preço, nessa categoria, estão muito procurados. O carro na faixa dos 30 mil, tem um grande público e o Astra é um carro sempre muito bem visto, tem um bom mercado e acaba conservando o seu preço e até inflacionando, aí, como você pode observar. Vamos falar de um carro um pouco mais novo da Chevrolet, Cruze LTZ 1.4 Turbo Flex Automático 2017. Aqui você já pode observar um gráfico diferente. Ele teve também sua inflação entre 2020 até 2023, como você pode observar, só que agora ele está custando bem mais barato do que há 2 anos atrás, R$ 82.710. Teve uma alta de 0,4% nos últimos 30 dias, mas ainda assim está um carro bem mais barato, relativamente falando, comparado com março de 2023, quando ele estava ali próximo dos R$ 88 mil. Vamos pegar agora um exemplo da Fiat, também um dos mais procurados, o Uno Mille Way Economy 1.0 Flex 4 portas, câmbio manual, ano 2011. Outro que aqui tem um gráfico se comportando bem parecido com o Astra, com altas consecutivas no seu valor. Em dezembro de 2020 ele custava próximo dos R$ 18.500 e hoje já está em pouco mais de 25 mil, também um carro aí muito procurado no mercado de usados. Teve uma queda até perceptível no último mês de 0,5%, só que é um carro que flutua bastante de preço. Um mês ele cai 0,5%, o outro ele sobe 0,5% ou sobe 1%, até mais. E no geral aqui, se pegarmos esse histórico de um pouco mais de 4 anos, vemos que o Uno Mille está bem inflacionado ainda. Agora, um outro carro que está com preço mais interessante ainda na linha Fiat é o Argo, versão Drive 1.3 Flex Manual 2018. Olha só, ele teve também sua alta aí entre dezembro de 2020 e março de 2023, mas agora ele caiu bastante de preço nos últimos 2 anos, pouco mais de R$ 6 mil. Então, uma média de R$ 3 mil que ele caiu por ano nos últimos 2 anos. Bem interessante, é um carro de melhor relação custo-benefício, mais barato do que vários de seus concorrentes. Só no último mês a sua queda foi de 0,6%. O Fiat Gran Siena Attractive 1.4 Flex Manual 2014, que inclusive já tem vídeo completo desse carro aqui no canal, mostrei todos os detalhes internos e externos,
fiz um test drive, passei todas as minhas impressões ao volante, link na descrição para você conferir. Aqui ele custava seus R$32 mil aproximadamente em dezembro de 2020, chegou a pouco mais de 38 mil em março de 2023 e agora está em R$33.141, olha só, num valor já bem próximo do que ele custava lá em 2020. Isso é bem interessante, é um carro que já não está tão inflacionado assim e teve uma queda de 0,5% no último mês. Aqui agora falando dos carros da Ford, né, pegando o K, um dos mais vendidos da marca, versão SL 1.0 Flex Manual 2019. Estava custando um pouco mais de R$43 mil, chegou a pouco mais de 50 mil e agora tem 45.166. Também já teve uma queda bem perceptível, já eliminou bastante daquela inflação que ele teve nesse período mais recente. Agora um carro mais procurado também na montadora, temos aqui o exemplo do EcoSport Freestyle 1.6 Flex Manual 2013. Também já tem vídeo de avaliação completo, link na descrição. Esse aqui já está mais inflacionado, como você pode observar. Nos últimos 2 anos ele praticamente manteve seu preço. Teve uma queda aí em torno de R$600 em 2 anos, mas nada de tão perceptível assim, né? É um carro que tem o seu mercado e consegue manter preço aí muito bem. É um SUV mais acessível relativamente falando. Então, também nos últimos 30 dias ele praticamente não alterou o seu valor. Passando agora para um veículo da Volkswagen, né, temos o exemplo aqui do Gol G5 1.0 Flex Manual 4 portas 2010. Custava seus quase R$18 mil, pouco abaixo disso em dezembro de 2020. Chegou a custar mais de R$26 mil em março de 2023 e agora está em R$23.359. Teve uma queda um pouco mais perceptível, mas também está longe do valor que ele custava lá no final de 2020. Apesar dele ter tido uma queda de 0,6% no último mês, mas se você acompanha os nossos vídeos aqui do canal, que eu faço esses levantamentos de preço mês a mês, sabe que o Gol ele flutua também bastante o seu valor. Tem mês que ele sobe 2%, 3%, tem mês que ele cai aproximadamente isso. Então é um carro que no final das contas também vai demorar para chegar lá naqueles patamares de 2020. Mas pegando agora um exemplo de sedã médio da marca, né, temos o Jetta TSI Highline, né, 2.0 turbo, a gasolina, câmbio automatizado, ano 2011. Era um carro de quase R$46 mil no final de 2020. Em março de 2023 estava em pouco mais de 61 mil e agora está em R$57.680. Teve uma alta de 1,7% só no último mês. É um carro também na sua categoria dos mais procurados, com certeza. Mas claro que é um carro que exige a sua atenção redobrada quando você for olhar para comprar, verificar como é que está o histórico de manutenção. É um motor de excelente desempenho, mas exige um cuidado extra, né, com bicos injetores, combustível que você vai utilizar. Exige também um cuidado com excesso de carbonização que pode acontecer por causa de um combustível de má qualidade. Exige o óleo correto, não dá para sair colocando qualquer óleo nesses motores TSI principalmente. Então por isso que é muito importante quando você for olhar um carro desse para comprar, verificar o histórico de manutenção, ver se o dono anterior usou o óleo correto, fez as substituições de peças, né, de trocas periódicas preventivas como manda o manual do proprietário. E claro, não verificar só isso, mas também toda a documentação para ter certeza que é um carro que não vai te dar dor de cabeça quando você tentar transferir para o seu nome, não vai ter nenhuma restrição judicial, nenhum impedimento. Também muito importante verificar toda a parte estrutural, toda a carroceria, monobloco, para se certificar que é um carro que não passou por nenhuma colisão séria, que pode dificultar a cotação de um seguro, pode inclusive comprometer a sua segurança a bordo. E para te ajudar nessa hora a não esquecer de nada importante quando for avaliar seu próximo carro, é que eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens, todos organizados no checklist, para que você faça uma análise cada vez mais criteriosa, técnica, objetiva e com isso aumente muito as chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então vou deixar o link na descrição, no comentário fixado e aqui no QR Code, olha só, para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Falando agora de um projeto um pouco mais moderno da Volkswagen, né, temos aqui o exemplo do Virtus Comfortline 1.0 TSI Flex Automático 2019. É um carro que custava próximo dos 64.600
em dezembro de 2020, chegou a quase R$82 mil em março de 23 e agora tem R$72.684. Aqui sim o Virtus teve uma queda bem perceptível nos últimos 2 anos, né, em torno de R$9 mil. Isso é muito bom, é um carro que está ficando relativamente mais acessível, apesar da sua alta no último mês aí de 0,6%. Outro que também subiu um pouco no último mês foi o Toyota Yaris Sedan XLS 1.5 Flex automático 2019. Como você pode observar no gráfico, alta de 0,2%, foi mais sutil, eu diria, né? Mas é um carro que também está ficando num preço mais interessante, como você pode ver, está hoje avaliado em R$ 79.952, bem mais acessível do que os R$ 85.606 que ele custava há 2 anos atrás. Agora, claro, temos que falar de um dos principais veículos mais procurados do mercado, não só do Brasil, mas do mundo, né? Que é o Toyota Corolla XE 1.8 gasolina automático, ano 2005. Aqui, como você pode ver, é um carro que tem altas consecutivas no seu preço, né? Um carro que tem muito mercado para ele, não seria diferente. Hoje está pouco mais de R$10 mil mais caro do que ele custava em dezembro de 2020, né? E só no último mês a sua alta foi de 1,4%. Nos últimos 2 anos também, como você pode observar, ele ainda está inflacionando o seu valor. É um carro que está cada vez mais difícil de pegar em bom estado. Claro, né? Os carros estão ficando mais velhos, mais rodados e, infelizmente, mais caros, né? Vários exemplos aqui que estamos vendo é dessa forma. Então, acaba não sendo uma boa relação custo-benefício, apesar de ser um carro bem confiável mecanicamente falando, mas você tem que ter atenção, porque qualquer carro usado exige que o dono anterior tenha cuidado bem da manutenção preventiva, o mínimo básico para você não ter problemas. Passando aqui para o seu principal rival, né, o seu principal concorrente na época, né, que é o Honda Civic LXS 1.8 gasolina automático 2007. Também conservando altas consecutivas no seu preço, como você pode observar. É um carro que custava em torno de R$30 mil lá em dezembro de 2020. Hoje está pouco mais de R$40 mil. E só no último mês a sua alta foi de 0,7%. Também nos últimos 2 anos, comparado com março de 2023, o Civic está mais caro. Agora, um veículo que está mais barato do que há 2 anos atrás é o Honda Fit EX0 1.5 automático 2018. Olha só o gráfico dele. Estava custando R$ 67.781 lá em dezembro de 2020. Claro, né, aumentou o seu preço, teve uma boa inflação, passou dos R$ 82 mil há 2 anos atrás, mas agora está custando R$ 79.155. Claro que está longe do preço de 2020, mas já temos aqui uma queda um pouco mais perceptível, apesar de praticamente não ter variado seu preço no último mês. Outro exemplo aqui agora da Hyundai, né? Temos o HB20 Comfort Style 1.0 Flex Manual 2016, outro que já fiz um vídeo de avaliação completa desse carro, link na descrição. Está custando R$ 46.166, um valor relativamente mais baixo, né, do que os quase 49 mil que ele custava há 2 anos atrás, mas está longe também do preço de dezembro de 2020, aproximadamente R$ 37 mil. Agora, outro veículo que também está na contramão da categoria, né, dos sedãs de porte grande, que são carros que têm uma tendência maior de desvalorização, é o Hyundai Azira GLS V6 gasolina automático 2010. Veja no gráfico desse carro como que ele conserva também altas consecutivas no seu valor. Eu diria que mesmo sendo uma categoria de veículos não tão procurada assim, mas dentro desse nicho aí, o Azira é um dos mais procurados, um dos mais comercializados. Não à toa, ele está bem inflacionado comparado com dezembro de 2020, algo em torno de R$10 mil mais caro. Apesar de ter tido uma leve queda no seu preço no último mês, mas também para quem acompanha os vídeos aqui mês a mês sabe que esses patamares aí de R$40 mil já são uma realidade do Azira há bastante tempo. Falando agora de um SUV médio da marca, né, temos o X35 GLS 2.0 Flex automático tração dianteira 2013. Aqui já numa queda mais perceptível nos últimos 2 anos, né? Quando ele custava, em março de 2023, R$ 69.189. Agora está em R$ 64.125. Algo em torno de R$10 mil mais caro ainda comparado com dezembro de 2020. Falando agora de um compacto que também teve uma altíssima procura lá naqueles períodos de pandemia, foi o Renault Clio Express 1.0 Flex Manual 2016. Olha só quanto esse carro custava lá em 2020, R$ 24.635. Passou dos R$ 34 mil em março de 2023 e conserva esse valor bem próximo já
desde então. É um carro que se tornou uma alternativa, né, frente a Gol, Onix, HB20, que estavam ainda mais inflacionados. O Clio se tornou mais interessante, é um carro mais barato, relativamente falando, e também foi muito procurado por quem estava começando a trabalhar ali com aplicativo de transporte de passageiro, então teve uma inflação bem perceptível no seu valor de mercado, apesar da sua queda no último mês de 0,9%. Agora, um veículo que praticamente não caiu nada no último mês foi o Renault Logan Dynamic 1.6 Flex Manual 2018. Olha só o gráfico dele, está custando hoje R$ 40.909, o que é bem próximo dos 40.890 que ele custava no mês passado. É interessante um carro desse porque ele também está bem mais barato do que há 2 anos atrás, quando ele custava 46.418. E mais interessante ainda porque é o primeiro carro que vemos aqui nessa lista que está com valor praticamente igual ao que ele custava em dezembro de 2020, olha só, 40.926. Então o Logan já praticamente tirou toda aquela inflação que ele teve nos últimos pouco mais de 4 anos. Também é um carro muito utilizado por quem trabalha em aplicativo de transporte de passageiro. Então você vai ver vários exemplares anunciados aí com a quilometragem mais elevada, exigindo a sua retenção redobrada e com o histórico de manutenção. Mas aqui é um carro que está num preço relativamente mais interessante comparado com vários de seus concorrentes, com certeza. Agora, outro que já está mais barato do que há 4 anos, pouco mais de 4 anos atrás, é o Peugeot 208 1.2 Flex Manual 2020 na versão Active. Hoje custando R$ 48.558, menos do que os 52.894 pedidos nele em dezembro de 2020, quando ele era seminovo, né? O preço dele aqui que eu coloquei é preço de usado, não de 0 km. Então, eu diria que tá uma opção mais interessante. Só que é um carro que exige uma atenção redobrada, ainda mais com a manutenção preventiva, porque ele vem com aquele sistema de correia banhada a óleo, correia dentada, né? Que se não utilizar do óleo correto no motor, ele pode danificar essa correia e arrebentar ali, causar um problema caro de resolver. Não à toa, é um carro que sim está mais depreciado em frente a vários de seus concorrentes. Mas não é só pelo fato da correia banhada a óleo, né? O 208 também tem uma alta procura no mercado de transportes de passageiros por aplicativo, então também isso contribui para a sua depreciação. Agora, um outro da marca que também está mais barato do que em dezembro de 2020 é o Peugeot 2008 Allure 1.6 Flex Manual 2015. Aqui, esse motor 1.6 já não é correia banhada a óleo, é uma correia dentada convencional a seco. Só que ainda assim é um carro que depreciou bastante, como você pode observar aí no gráfico, hoje custando R$ 38.800, menos do que os quase 42 mil que eram pedidos nele lá no final de 2020. Ele teve sim uma alta inflação de 2020 até 2023, né, em torno de R$ 9 mil, mas ele caiu tudo isso e um pouco mais nos últimos 2 anos. E só no último mês a sua queda foi de 3,5%. Para quem busca uma boa relação custo-benefício, quer um SUV com um bom nível de tecnologia embarcada na categoria dos compactos por um preço acessível, eu diria que o 2008 é uma das melhores opções do mercado. Agora, falando de um exemplo da Citroën, temos o C4 Lounge Tendance 2.0 Flex automático 2016. Aqui ele já segura um pouco mais de preço, como você pode observar, né? Claro, está um pouco mais barato do que há 2 anos atrás, mas ainda assim está um pouco longe do que ele custava em dezembro de 2020. O interessante é que sua queda de valor no último mês foi de 1,9%, sendo aqui um bom exemplo de sedã médio que entrega uma relação custo-benefício interessante, né? Um fabricado em 2016, né? Bem mais barato do que um Corolla, que hoje deve estar custando seus R$ 85 mil aproximadamente, ou um Civic também nessa faixa de preço. O C4 Lounge se torna bem mais interessante para quem não liga muito para revenda. Outro exemplo de veículo que também está mais barato do que há pouco mais de 4 anos atrás, né, lá em dezembro de 2020, é o Citroën C4 Cactus Fuel Pack 1.6 Flex automático 2019, custando hoje R$ 69.527, abaixo dos R$ 71.644 pedidos lá em dezembro de 2020. Apesar de, curiosamente, esse carro ter tido uma alta quase inexplicável no último mês de 3,5%, é um veículo que, como você pode observar, num passado recente, ele sim está tendo uma forte tendência de queda para os próximos meses
e para os próximos anos, né? Essa é a nossa estimativa, pegar o histórico de valor para plotar como o valor dele vai estar aí no futuro, né? Provavelmente esse carro daqui a 2 anos vai estar custando bem mais barato. Essa alta aqui nesses últimos 30 dias não faz muito sentido. Também, se você pegar os vídeos anteriores, vai ver que grande parte deles, o C4 Cactus, vinha só caindo de preço mês após mês. Então, aqui eu diria que foi uma sazonalidade, né? A tendência dele é sim cair de preço para os próximos meses. Agora, um outro exemplo de SUV que também subiu bastante de preço no último mês foi o Mitsubishi ASX 2.0 a gasolina e câmbio automático, tração dianteira no 2011. Olha só, ele teve uma alta de 3,1% de fevereiro para março. É um carro que está mantendo seu valor aí nos últimos 2 anos também, como você pode observar no gráfico, ainda bem inflacionado comparado com dezembro de 2020, quando ele custava próximo dos R$41 mil, hoje em 53.336. Pegando agora o seu primo maior, né, de exemplo, temos o Mitsubishi Outlander, mesmo conjunto mecânico, motor 2.0, gasolina automático, tração dianteira, ano 2016. É um carro que custava R$ 78.416 lá no final de 2020, chegou a quase R$ 94 mil em março de 23 e 2 anos depois agora está em R$ 85.633 também, numa tendência maior de queda para os próximos meses, para os próximos anos. Outro exemplo de veículo bem procurado no mercado por quem trabalha em aplicativo de transporte de passageiro é o Nissan Versa SL 1.6 automático 2017. Aqui também conservando bem o seu preço nos últimos 2 anos. Claro, teve uma leve queda, mas está ainda longe do que ele custava em dezembro de 2020. Hoje aqui avaliado em 54.595, 0,9% a mais do que no mês passado. Pegando também aqui de exemplo o seu primo maior, né, temos o Nissan Sentra 2.0 Flex automático 2015, que também conserva inflações consecutivas no seu preço, hoje custando mais caro do que em março de 2023, hoje avaliado em R$ 55.486. Outra alternativa, né, a Civic e Corolla, né, um carro bem mais barato, considerando o mesmo ano de fabricação. Mas no último mês ele teve uma queda até interessante de 1% no seu valor médio de mercado. Falando agora de um exemplo da Kia, né, temos o Sportage EX 2.0 Flex automático 2013, custando hoje seus R$ 73.837, o que é menos do que ele custava 2 anos atrás, R$ 78.905, numa tendência também de queda mais perceptível para os próximos meses. Apesar da sua alta no último mês aí de 0,6%, mas é um carro que tem tendência sim de desvalorizar um pouco mais no médio e longo prazo. Falando de um veículo premium também aqui, né, temos o exemplo da BMW 320 Active 2.0 Turbo Flex automático 2015. Estava avaliado em R$ 86.133 em dezembro de 2020, chegou a mais de R$ 110 mil em março de 2023 e hoje está em R$ 97.690, algo em torno de R$ 13 mil mais barato do que há 2 anos atrás. Bem interessante, uma queda média aí de R$ 6.500 por ano, e isso é muito bom, né? Um carro que está ficando mais usado, é um carro que tem um custo de manutenção mais elevado, não dá para ficar tão inflacionado assim, né? Veículos premium também tem uma forte tendência de queda, só no último mês foi de 0,6%. Então podemos agora analisar o mercado aqui como um todo, né? Pegando essa pequena amostragem que acabamos de fazer, né? Levantamento de preço aqui de vários veículos em faixas de preço diferentes, categorias diferentes, de fabricantes diferentes, para entender como que o mercado está se comportando e para onde ele pode ir nos próximos meses, né? Então, pegando aqui todas as variações de preço nos últimos pouco mais de 4 anos, né, de dezembro de 2020 a março de 2025, temos aqui um mercado, né, global ainda inflacionado em torno de 17,4%. É um índice que já esteve bem pior há um tempo atrás, mas ainda assim, de forma geral, o mercado está bem inflacionado, né? Vimos exemplos de vários veículos que estão custando mais caro, bem mais caro do que no final de 2020. Mas se pegarmos aqui só as variações de preço no último mês de todos os veículos e fizermos uma média, a inflação desses modelos ficou em 0,1%. É uma taxa bem imperceptível, né? O valor que praticamente não se alterou comparado com o mês passado. Claro, tivemos altas em vários veículos aí de 3%, 3,5% até, mas teve veículos que também caíram nessa proporção. Então, meio que um compensou o outro.
outro. E nesse período, né, mais macro da nossa história, né, de pouco mais de 4 anos, qual é o veículo que está mais inflacionado? Né? De todos esses exemplos que eu citei, aqui temos o Toyota Corolla com 41% de inflação, 41% mais caro do que ele custava em dezembro de 2020. E esse posto aqui geralmente era sempre ocupado pelo Renault Clio, com inflações ali em torno de 42%, 44%. Não que esse mês ele ainda não esteja bem inflacionado, tá? Em torno dos 40%. Mas o Corolla que ele teve uma inflação bem perceptível só no último mês, e com isso ele está aqui no topo desse ranking. Agora, o veículo que está mais depreciado, né, está mais barato, comparando esse mesmo período, né, de pouco mais de 4 anos, é o Peugeot 208. Ele está 8,2% mais barato do que em dezembro de 2020. Então aqui, para quem busca a relação custo-benefício, é uma das melhores, com certeza. Só tem que ter cuidado com o histórico de manutenção, com que óleo que o dono anterior usou naquele motor ali. Agora, pegando só as flutuações de preço no último mês. O veículo que teve a maior alta, curiosamente, foi o C4 Cactus, que está mais barato do que em dezembro de 2020. Mas no último mês ele teve uma alta, assim, como eu disse, né, praticamente inexplicável, de 3,5%. Enquanto o veículo que teve a maior queda de preço só no último mês foi o Peugeot 2008, com 3,5% de depreciação. Então também aqui outro veículo que se encaixa bem para quem busca boa relação custo-benefício. Então, se podemos concluir algo com tudo isso, é que sim, a tendência para os próximos meses, para os próximos anos, é que os veículos continuem caindo mais de preço, né? Principalmente aqueles que têm uma menor procura ou aqueles que são muito mais utilizados em transporte de aplicativos ali, ou que tem algum projeto mecânico ali mais suscetível a problemas crônicos, e isso fazem esses veículos serem menos procurados e mais depreciados. Com isso, eles puxam mais essa tendência de queda do mercado aí para baixo, né? Em contrapartida, claro, temos aqui um Corolla, um Civic que estão bem caros ainda, estão acumulando inflações, o próprio Hyundai Azira também, o Chevrolet Astra, são veículos que vai ser difícil de ver eles custando mais barato aqui num futuro mais próximo, né? Pode ser que daqui uns 2, 3, 4 anos, sim, eles estejam um pouco mais barato, mas eu diria que nem tanto assim. Mas qual é a sua opinião para os próximos meses? Acha que os veículos vão cair de preço mais ainda ou não? Estamos estabilizados? É dessa forma, temos que aceitar, continuar pagando caro aí em veículos mais rodados, mais usados, né? Qual a sua opinião? Comente aqui pra gente. E se você gostou desse tipo de vídeo e quer ver mais vídeos com dicas, sugestões de veículos para comprar separados por preço, por categoria, eu vou deixar aqui uma playlist completa para te ajudar a escolher a melhor opção para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e nos vemos no próximo vídeo.